Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, um podcast criado para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast e junto com a minha maravilhosa, incrível, perfeita deusa Gabi, que é minha noiva, pediatra, neonatologista, empreendedora e mãe do Zen, somos aqui os hosts do podcast. Hoje ele teve que ler, ele não lembrou de tudo. Não, eu dei uma olhadinha. Dei uma olhadinha discreta. Dei aquela viradinha de olho, nessa aqui, eu já fui aqui e já peguei. Mas eu percebi, amor. Faltou, tá faltando treinar um pouquinho, mas você viu, né? Vai pegar o jeito. Vou melhorar. Vai melhorar. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui Kelly Freitas, psicóloga, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, que atua com síndrome de burnout voltada para profissionais da área de saúde através de terapia de mapeamento de perfil. Muito prazer te ter aqui. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz pelo convite. Estou muito satisfeita em fazer parte desse momento, desde quando eu conheci vocês no evento do Borni. Que legal. Foi muito interessante. Eu tive uma conexão muito, muito forte, porque a forma que vocês olham hoje para a medicina, para a saúde, é aquilo que eu também busco e aplico no meu consultório. Então, desde aquele momento, daquele evento presencial, fez toda a diferença e eu fiquei fã. Oh, meu Deus, muito feliz isso, de fazer parte. O impacto do evento presencial, né? Tem coisas que a gente não consegue mensurar, né? Não, quem diria, né? Que um dia a gente ia estar sentado aqui, nós três, e conversando sobre um tema tão importante. Então, Kelly, seja bem-vinda. A gente tá muito feliz de ter você aqui também. E eu diria que esse talvez seja um dos episódios mais importantes do DesconstruCast até hoje, certeza. Porque aqui a gente trouxe uma especialista para falar justamente sobre um tema que é meio que um tabu hoje, né? Que é o burnout, que a gente sabe que existe, a gente sabe que acontece, mas a gente vai levando, vamos relevando, é assim mesmo, é pesado. A vida é assim? Na minha época... Na minha época era pior, então eu acho que a gente vem para desconstruir esse assunto aqui hoje. Exatamente. Junto com a Kelly. E Kelly, pra gente começar, conta pra gente um pouco dessa sua história com a psicologia, como é que foi esse caminho até chegar aqui tratando estudantes de medicina, médicos e outros profissionais de saúde de burnout. Como toda mineira, eu sou boa de contar causa. Opa, bora! Eu vou pegar meu cafezinho e a goiabada com queijo. Só tá faltando um cafezinho, o queijo e a goiabada aqui em cima da mesa. Tá vendo, amor? Isso é uma coisa pra gente pensar. Vamos evoluir da próxima vez. Exatamente. Mas vamos lá. Eu sou filha de pastor evangélico e de uma mãe artesã que se dedica a cuidar da casa, da família nos dias de hoje. Eu segui um caminho completamente diferente da minha família. O desenho todo da minha trajetória, né, da minha carreira, é totalmente diferente. Eles são muito conservadores, protetores, voltados para a segurança. Mas a gente sempre teve muito apoio, muito amor. Você é filha única? Não, tem mais uma. É? A gente sempre teve muito carinho e afeto Meus pais sempre tiveram comigo, com a minha irmã. Só que por me acharem muito independente, eu tive menos apoio do que a minha irmã. E eu fui obrigada, de alguma forma, me lançaram no mundo e eu tive que buscar a minha independência. Fui buscar a minha independência com medo, muita insegurança, mas eu tinha que ter coragem. Eu tinha que buscar essa minha independência. E eu tinha uma crença de incapacidade muito grande. Mesmo diante dessa crença, eu tinha que lutar. Todos os dias eu tinha que criar a solução para essa crença de incapacidade não me paralisar. Alcancei meus objetivos, nova. E nesse contexto eu casei também muito nova, casei com 20 anos de idade. Caramba. Nossa. Casei bem jovem. E na época o meu esposo, ele me deu 2 oportunidades. Eu era balconista de farmácia de manipulação. Caramba, que história, hein? Eu era balconista de farmácia de manipulação e ele me deu 2 opções. Te apoio a construir a sua carreira, ou se você quiser cuidar da casa, administrar da casa, eu também te apoio. Só que se você optar em administrar a casa, talvez eu não vou conseguir dar tanto suporte quanto seu pai ofertou para você, para sua mãe, para sua irmã. E eu me joguei na carreira. Eu falei assim, não, quero ir para a carreira. E aí, nesse contexto, a gente não tinha muito recurso. E, pela falta de recurso, eu iniciei pelo curso tecnólogo de gestão de recursos humanos para ingressar no mercado de trabalho. E depois... Aí começou ali um pouquinho
do que viria adiante, com pessoas, né? O contato com pessoas. E aí, era tudo que eu queria, porque eu sempre quis fazer psicologia, mas eu não tinha condições na época. E esse curso tecnólogo, ele me ajudou muito na minha trajetória empresarial, ao ponto que eu virei gerente de recursos humanos por esse curso. Eu trabalhei em indústria farmacêutica, trabalhei na área de mineração, construção civil, como gerente de recursos humanos. E depois eu fiz a tão sonhada faculdade de psicologia. No decorrer dos 2 cursos, a minha mãe teve câncer de mama. Caramba. No curso tecnólogo, minha mãe teve o primeiro câncer de mama e eu atrasei o curso para finalizar o curso. E a minha mãe teve o segundo câncer de mama quando eu estava finalizando também a faculdade de psicologia. E nesse momento foi que eu tive... E aí, voltando um pouquinho, o tratamento teve um desfecho muito bom. Foi muito doloroso. Foi um atrás do outro. Quando ela estava recuperando de um, chegou o outro. Mas foi um case de sucesso. Ao ponto que o médico fez até um capítulo no livro. Nossa. Caramba. A minha mãe virou um capítulo no livro do médico que a cuidou. Porque realmente o segundo foi bem agressivo. E foi meu primeiro contato com médico e paciente. E eu pude perceber um impacto que o médico pode causar no processo e na trajetória do paciente. E aí foi nesse momento que eu percebi que toda essa trajetória da minha mãe, o médico ele foi muito responsável pela cura. E aí nesse momento, aí para aqui. Aí vamos parar aqui. Segura, sem spoiler. Segura. Não, mas acho que a gente já consegue construir um raciocínio do quanto o bem-estar de um profissional de saúde impacta não só a vida dele, mas a vida de todas dezenas, as pessoas. de centenas de pessoas que passam por ele ao longo de muito. Um período, né? Então, a minha mãe confiava no médico que vocês não tinham noção. A gente chegava e falava assim, mãe, mas tem que fazer assim, assim, assado. O médico falou que tem que ser diferente. Eu vou fazer do jeito do médico. Tanto é que nos 2 processos foram a mesma equipe. Ela não quis que fosse outra equipe. Ela queria a mesma equipe. Profissional. O mesmo profissional. O impacto foi muito grande. E eu tenho certeza que isso contribuiu para a recuperação da minha mãe. Com certeza. E aí eu saí do mundo corporativo, abri o meu consultório particular. E eu atuava ali, não sei se vocês conhecem Belo Horizonte, região da Savassi. Sim. A região da Savassi, ele bomba, né? Sim. É uma região bem movimentada. E onde que tem cursinho pré-vestibular, Universidade Federal de Minas Gerais e a área hospitalar. E eu comecei a receber muita demanda de estudantes que estavam no cursinho pré-vestibular, de médicos e doutorandos da Universidade Federal. E todos apresentavam a mesma queixa, ansiedade e depressão. Todos entravam e falavam assim, olha, eu estou com ansiedade ou depressão, alguma coisa. Só que cada um apresentava suas dores. Os estudantes de medicina cansados de tanto estudar, exaustos, ao ponto que já estavam paralisados diante dos simulados, diante da redação. Os médicos extremamente sobrecarregados e alguns com processo judicial por cansaço, né, erro médico, falta de apoio da instituição. E os doutorandos não conseguindo finalizar a tese, né, de alguma forma. Só que eu percebi que as dores eram completamente diferentes. Mas as queixas, assim, os sintomas eram muito parecidos. Que era uma irritabilidade muito grande, uma autoeficácia reduzida e um esgotamento mental, ao ponto que não conseguia concentrar, não conseguia mais utilizar daquilo que ele precisava, daquele recurso, né, que ele precisava, que era da mente. E como não fechava o diagnóstico para ansiedade e depressão, aquilo ali eu comecei a estudar. Comecei a estudar. Foi quando, nas minhas pesquisas, eu encontrei a síndrome de burnout para médicos e estudantes, né, os acadêmicos, que a síndrome de burnout, ele acomete todos esses profissionais da área da saúde.
foi quando eu identifiquei que o índice era muito forte. E tudo começou a bater. Sim. Aí realmente eu percebi, não era ansiedade, não era depressão. Aquele momento de eureka. Eureka, Descobrir, isso que eu tava né? pensando agora, Tipo, nessa palavra. Eu tava, exatamente pensando isso. E é isso, porque você começa a ver tanto que você pensa, não é possível, né? Não é possível que todo mundo seja ansioso, depressivo. Calma, pera, tem que ter uma justificativa. E era Pois o burnout linkava tudo isso, né? Linkava tudo isso, porque é bem parecido, né? É bem parecido. E de alguma forma, como também todo mundo não entendia o que estava acontecendo, e aí vinha com essas queixas de ansiedade e depressão. E da mesma forma que eu tinha aquele sentimento de incapacidade muito grande, que eu já tinha vivenciado, eu já tinha muito medo, insegurança, e eu venci. Quando eu vi aquela turminha ali na minha frente, aquele profissional da área da saúde, os estudantes, eu queria auxiliá-los de alguma forma a se fortalecer, a se tornar ainda mais capacitados, mais fortalecidos, mais consciente do seu papel e tirá-los de alguma forma desse esgotamento que eles estavam vivenciando. E da mesma forma que eu consegui, eu queria contribuir para a trajetória dessa turma. Para que outras pessoas conseguissem também, né? Sim. E o meu objetivo é desenvolver esses profissionais para fortalecê-los cada dia mais e para que eles possam acessar as pessoas através da medicina não pela cura, mas pela empatia, pelo diálogo e principalmente pela esperança. Assim como um dia fizeram com a minha mãe. Nossa, que pedrada, história, né? E essa é a minha missão. Foi quando eu percebi que todo médico, ele precisa também de cuidado. E eu quero ser essa pessoa que quero cuidar dos médicos, dos estudantes, dos profissionais da área da saúde. Que isso. Tô até pensando aqui como é que eu continuo depois dessa. Deu até uma baqueada, né? Mas assim, ouvindo você falar, a gente aprende sobre isso na faculdade, eu pelo menos aprendi, né? Teve uma disciplina, a gente tinha uma disciplina que chamava Educação em Saúde, no segundo ano da faculdade. Sabe aquelas disciplinas que o povo não dá muita bola, assim? Sim. Que o pessoal falta, mata, acha que é besteira. Não faz sentido. Não faz sentido. O estudante de medicina, ele pensa muito que, não, eu quero aprender anatomia, fisiologia e depois eu quero ir para as clínicas, né? Medicina. Então, quando a gente tem antropologia, sociologia, eu sempre falo disso aqui, porque realmente foram matérias que fizeram muita diferença na minha vida, mas o primeiro contato que eu tive com a síndrome de burnout foi um paper. A gente era obrigado a fazer, cada semana a gente era responsável por entregar um paper, né, para a semana seguinte. E aí minha professora de saúde, de educação em saúde, que era médica de família e comunidade na época, chegou pra gente e falou, eu quero que vocês façam um paper sobre síndrome de burnout. Aí, síndrome de burnout? Tá, mas você vai dar aula e depois a gente vai fazer... Não. Vocês vão ter que pesquisar, porque eu acho que o impacto vai ser maior quando vocês descobrirem sozinhos o que é. E vão ter que entregar esse paper na semana que vem. E eu lembro que eu fui pra casa, né? Não, tem que entregar, vamos fazer. Comecei a pesquisar e tal. E quando eu li, quando eu entendi o que era, eu falei, gente, isso aqui... Que balela é essa? Que coisa impossível. Imagina. A pessoa faz medicina porque gosta. Quem faz medicina é porque ama. Não, é impossível. Isso aqui é uma coisa que não existe. E eu vou aplicar tudo no meu dia a dia. Isso aqui não existe. Síndrome de burnout, ela podia ter falado, pedido um paper sobre uma coisa mais importante, né? Sobre alguma coisa que acometa o meu paciente. Sim. Isso aqui não acomete o meu paciente. Isso aqui não acomete ninguém. Então, assim, não faz sentido a gente falar sobre isso. E eu lembro que esse foi o meu primeiro contato. Um pouco de revolta quando eu li. Eu falei, isso aqui é impossível. Eu nunca vou passar por isso na minha vida. Porque isso aqui não existe, pra começar. Quem inventou essa entidade não tinha mais o que fazer. Esse foi meu primeiro pensamento. E aí depois, ao passo que a faculdade progrediu, né, eu fui entendendo... Opa, peraí. Não, exatamente. Eu fui entendendo a importância do negócio, porque eu nem era formada ainda, imagina, eu nem trabalho com medicina ainda. Eu só sou estudante e eu já tô passando por tudo isso. Então foi uma coisa, assim, que me marcou demais, sabe? E a partir do momento que a enxurrada veio vindo, né? Eu comecei a ver que, meu Deus, isso é muito real. Sim. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça e eu nunca mais deixei de dar a importância que isso tem, né? Ou que deveria ter, pelo menos, na vida de todo médico, estudante de medicina. Mas sabe o que eu percebo? Que não tem tanta
as pessoas não dão tanta importância ao longo da sua trajetória? Porque não sei se, apesar que você teve isso na graduação, mas não são todos que têm. Não são. E eu percebo que as instituições não preparam os profissionais, eles preparam apenas os profissionais para ter conhecimento técnico e competências para atender às necessidades dos outros. Mas eles não desenvolvem profissionais capacitados para ter o contato e uma conexão com si. O tempo inteiro na graduação, você está ali para atender às necessidades do outro. Focado em terceiros, né? Focado você em terceiros. olha para você. E não é desenvolvido o que você mais precisa, que é essa conexão com si. Eu ontem estava numa mentoria com os alunos do nosso programa que a gente estava discutindo sobre escolha de especialidade. E aí entra naquele ponto de qualidade de vida, mas eu gosto muito de uma área. E a gente na medicina, a gente é muito doutrinado a adequar a nossa vida ao nosso trabalho. Sim. Quando, na verdade, muitas vezes a gente tem que fazer o contrário, né? Adequar o trabalho à nossa vida. Isso. Porque Acho a gente que deveria ser a regra, né? A gente vai abrindo mão de tanta coisa ao longo do caminho. Então é só estudar mais um pouquinho, é só dormir menos, é só abdicar de outras coisas que você gostava de fazer, mas que agora não é momento de fazer isso. Que quando você vai ver, sobrou muito pouco de você ali. Muito. Sobrou seus hobbies, seus prazeres momentâneos, seu contato com a família, sua espiritualidade. Tudo isso vai sendo suplantado por camadas de conhecimento e de atividades e de objetivos e de metas que você tem que cumprir. Sim. Que às vezes são humanamente impossíveis. Então, quando você abre mão de tudo e não sobra nada, eu acho que é esse meio que o contexto perfeito para essa síndrome aparecer e você finalmente conhecer ela da pior forma. Né? Sim. E isso é muito doido, porque esses dias eu tava conversando com uma colega minha, assim. Pô, a gente acabou a residência tem 6 meses. E aí ela tava me falando, olha, eu achei que depois que eu acabasse a residência, a minha vida ia começar. Isso. Né? Porque, afinal de contas, agora eu sou dona do meu horário, eu faço minhas... Pronto, resolvido. Vida resolvida. É a maior desilusão que a pessoa tem pós-formação. Exatamente. E aí, sabe o que ela me falou? Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que eu fiquei com aquilo na cabeça, reflexiva e tal. Ela falou assim, mas eu não sei mais quem eu sou. Nossa. É isso. Eu não sei mais do que eu gosto, eu não sei mais quais são meus hobbies. Eu sei o que eu gostava quando eu tava na faculdade, há 5, 6 anos atrás. Eu sei o que eu gostava de fazer. Eu sei o que eu fazia fora da medicina. Hoje em dia eu não faço mais nada fora da medicina. Se você me perguntar, fala aí alguma coisa que você faça por lazer. Eu não sei te falar. Quem não você consegue. é? A pessoa começa a falar, não, eu sou médico, eu sou formado, médico, especialista, não sei o quê. Exatamente. Não, peraí, isso aqui é o que você faz. Quem você é. Quem é você além da profissão. Exato. Acho que esse é o ponto. E as pessoas, no decorrer desse processo, elas se perdem. Porque elas fazem essa fusão como se o trabalho a representasse. E aí começa essa desconexão. Quando você avalia que só o trabalho ali faz sentido para você, só ele que vai te dar esse reconhecimento, esse prazer, essa alegria, você se desconecta com você. É onde que vem a exaustão. Total. E eu acho que isso não acontece apenas na parte, vamos dizer assim, assistencial de carga horária, mas como a gente trabalha muito com preparatório e uma prova, as pessoas às vezes elas também confundem o resultado de uma prova, como prova de residência, também em relação a quem ela é. Então, se você não passa nessa prova, você não é bom o suficiente. Então, a minha nota aqui me define. E a comparação, né? Também, total. É aquilo, se o meu amigo conseguiu hoje fazer 30 questões e eu só consegui 5... Ele é melhor que eu. Ele é melhor do que eu. E eu tenho que correr atrás. Tem que correr atrás, porque existe essa comparação desde o início, né? Tem uma pesquisa que fala que a síndrome de burnout, ela inicia no cursinho. Antes da medicina. Antes da medicina. Você prepara o terreno perfeito ali, né? Exatamente. De exaustão, de abdicação. E aí você vai tornando isso natural, né? Na cabeça do... Aquilo ali passa a ser assim, olha, isso aqui deu certo lá no início, eu acompanho, eu vou mantendo. É só replicar a receita. É só replicar a receita. É receita de bolo. É onde que a pessoa se perde, porque ela esquece que para cada ciclo ela tem que ter novos pensamentos, nova postura e novos comportamentos. E ela não consegue adaptar. Ela pega aquela receita de bolo e se estende até a vida profissional. Ela vai associando aquele sucesso no vestibular que, para eu ter sucesso no resto da minha vida, é só replicar o que eu fiz lá atrás.
Faz todo sentido pensar. E a abdicação, acho que é o que mais vai pesando, né? Pelo menos Muito. no meu caso, assim. Então, no começo era, não, mas eu não vou perder um aniversário de alguém da minha família, mas tudo bem, é porque eu tô estudando para passar no vestibular. Eu vou perder um aniversário de alguém da minha família, e assim, alguém importante, mas é porque eu tenho uma prova importante da faculdade semana que vem. Porque eu tô estudando pra residência. Aí depois, é porque eu tenho plantão. E aí, é porque... E passa quantos anos depois? Não, e você pensa, mas lá na frente vai melhorar. Não, lá na frente, depois que eu passar desse desafio aqui, tá tudo resolvido. Faz 5 anos que eu não passo Natal com a minha momento. família. Faz 5 anos que isso não acontece. É mesmo. 5 anos. E cada ano eu falo, não, ano que vem, vai ser diferente. Ano que vem eu vou passar o Natal em casa. Aí chega o ano, ou tem plantão, ou tem alguma coisa, sabe? E essa área assistencial, ela suga. Exatamente. Ela suga muito. E se você não tiver um planejamento, um plano de carreira, você não consegue sair desse contexto. E falando agora do burnout em si, como que a gente define? É óbvio, a gente vai precisar de uma ajuda de um profissional para isso, mas para quem está ouvindo lá de casa, como que a gente define os sintomas ou os critérios para estabelecer se a gente, às vezes, está um burnout ou se a gente já teve um burnout? Como é que a gente define isso? Eu costumo dizer que a síndrome de burnout é a representação mais próxima da desconexão com si. Que é o que a sua amiga falou. Né? É a representação mais próxima. Por períodos prolongados de estresse. Então, a síndrome de burnout, ela só tende a acontecer se você fica nesse ciclo do estresse. Se esse ciclo do estresse, ele não tem início, meio e fim, você chega à síndrome de burnout. E uma das formas para você perceber é quando você começa a ter uma autoeficácia reduzida. É quando você não consegue mais se reconhecer como competente, capacitado, quando você começa a se sentir inseguro, sem foco. Tem a desmotivação também, é quando você não começa a reconhecer por que eu estou fazendo isso. Aquilo ali, ele passa a ser um terreno sombrio. Você não sabe mais por que você está desenvolvendo aquilo. Tem também essa questão de uma irritabilidade muito grande, de um cinismo. É quando você tem uma certa irritabilidade com seus pares, com a instituição. É como se a sua irritabilidade está tão pequena que qualquer coisinha você explode. Então, uma das formas para você identificar a síndrome de burnout é você identificar essas 3 dimensões. Autoeficácia reduzida, um esgotamento mental, falta de concentração, né, perda de memória e essa irritabilidade que está associada ao cinismo. E esse critério de irritabilidade se associa quando, por exemplo, você deixa de lavar a louça e alguém vem na sua casa. Porque senão, eu acho que a gente tem alguém preenche o critério aqui, amor. Eu sabia. Enquanto você falava, a cara dele tava de que... Sabe assim, de quem tá bolando alguma? Eu faço... Quando eu vou fazer uma piada, eu tento manter sério, mas você não consegue. Eu escapo um sorrisinho. Escapa, aqui. Eu já sei. Que vai vir besteira por aí, entendeu? Até parece, né? Não, é só pra equilibrar um químico, tava um negócio meio tenso aqui, né? Então, eu tô aprendendo muita coisa muito hoje. E eu achei que tem um ponto no que você colocou que é muito importante. Que é quando esse período de estresse, ele é contínuo. Porque uma coisa é você passar por um período de estresse, cara. Uma semana de prova, ninguém entra em burnout numa semana de prova. Porque o negócio, teoricamente, tem uma data para acabar. O problema é quando você constrói uma rotina sem data fim ali. Sim. E que aquilo se transforma na sua vida. Aquilo é sua vida, aquele é seu basal. E isso, durante um prazo mais longo, tende a te levar para síndrome. Antes da gente começar a gravar, eu tava conversando com a Kelly ali no cantinho, e aí ela tava me falando justamente isso, né? Eu tava falando como tinha sido a nossa semana pra ela, e como vão ser as nossas próximas semanas, que esse mês é mês de PNP, querendo ou não. E aí ela tava falando, nossa, vocês vivem uma vida muito louca, uma rotina muito corrida e tal, mas é isso, vocês estão num ciclo do estresse
que é o necessário nesse momento. Mas é um ciclo, vocês não vivem nesse ciclo constantemente. E aí eu achei legal ela trazer isso. Mas tem pausas depois de descanso que ela comentou. Mas é isso. Aí eu comentei com ela, não, a gente realmente tem um pensamento um pouco diferente da maioria das pessoas da área, né? Principalmente falando agora das pessoas do assistencialismo médico. Porque a cabeça das pessoas é essa. Quantas pessoas eu conheço, Kelly, que não sabem quando foi a última vez que tiraram férias? Sim. Total. Ou se tiram férias, é uma coisa que, tipo assim, tão diferente que a pessoa não sabe nem o que fazer, sabe? Ela fica Tem assim, pessoas que entram em síndrome do pânico nas férias. Tem um índice muito alto dos médicos entrarem em síndrome do pânico. Caraca. Que tá tão conectado, né? O tempo inteiro, é só trabalho, ele não se reconhece. E nas férias, o que eu vou fazer? Caraca. É muito forte. E uma coisa que eu acho que também influencia muito nessa questão da síndrome do burnout, além dessa questão de ter um prazo ou não, é o ambiente que você vive. Porque o que a gente... E aí, falando um pouco da medicina, da experiência que eu vi, residência, faculdade, existe uma normalização da exaustão. Sim. Na verdade, às vezes existe uma... É bonito, né? Uma é bonito. Glorificação disso. É bonito. Você fala, nossa, eu tô tão cansado, dei um plantão de 24 horas. Aí chegou outro cara, mas eu já tô há 36 horas aqui. Sim. Mas eu tô há 48 e eu não comi. Eu tô há uma semana aqui nesse lugar. E todo mundo desce aquele óculos assim, tipo... Tô há 5 dias dormindo fora de casa. Faz 5 dias que eu não sei o que deitar na minha cama. Gente. E aí vira uma comparação idiota. De tipo, quem tá se ferrando mais? Quem tá abrindo mão de mais coisa. E não é sobre isso, né? Não. E se a pessoa ela não tiver essa conexão, ela não saber quais são os seus objetivos, ela entra nesse espiral. Porque é aquilo assim, quando a pessoa não tem um autoconhecimento, ela é influenciável. Ela é influenciável pelo meio. Então, o fator de estresse externo, ele é presente. Eu costumo dizer que provavelmente nós não vamos eliminar o fator de estresse externo. Não estou querendo tirar, eu não quero que vocês entendam que a instituição não é responsável por deixar aquele ambiente mais agradável, né, mais voltado para a saúde mental. Mas, de alguma forma, aquele estresse ali, você não consegue se ausentar daquele estresse. Mas você consegue mudar a relação que você tem com o ambiente. Cara, esse ponto é muito importante. Não, e eu acho que a gente falar disso, hoje em dia, eu ouço falar de burnout muito mais, até por outras instituições, até por outros meios que não só a faculdade, do que quando eu era estudante de medicina, por exemplo. Sim. Eu acho que as pessoas têm contato hoje com isso de uma maneira muito mais fácil. E eu acho que isso é extremamente necessário, porque a gente não vai deixar de passar por um burnout, infelizmente. Sim. Em algum momento da vida, isso vai acontecer. A questão na minha cabeça eu preciso reconhecer os sinais precocemente para que aquilo não se agrave ainda mais. Então, acho que você parar e pensar, você primeiro se conhecer e segundo, conhecer os sinais, saber o que acontece, saber que a sua vida não é aquilo e você, calma, acho que eu tô precisando dar um passo para trás. Sabe? Eu acho que isso também é capaz de mudar o jogo de alguém. Sim. Porque senão, se a gente não tiver ouvido falar, se a gente não conhecer, se a gente não souber identificar, a gente vai acabar levando isso como uma coisa normal, entre aspas, para quem tá só ouvindo aqui, eu tô fazendo as aspas. E quando você vê, o negócio já tá numa linha muito mais avançada, sabe? Eu costumo dizer que pausar é necessário para você não parar. Boa. E a nossa área da saúde, a gente tem muita dificuldade de parar. O tempo, na verdade, de pausar, né? Desculpa, a gente tem dificuldade de pausar. Porque o tempo inteiro a gente está ali para satisfazer as necessidades do outro e atender as necessidades do outro. Isso não é só no ambiente profissional, isso até no ambiente familiar. Porque nós, da área da saúde, nós somos demandados demais. O tempo todo, né? Pela família também, né? A gente é médico da família, a gente é psicólogo da família. Mundo, né? E tem uma analogia de um livro que eu tô lendo que chama 4.000 Semanas, que ele fala justamente, ele desconstrói uns mitos que a gente tem sobre produtividade, de que fazer mais é ser mais produtivo. E ele dá uma analogia que é muito boa.
que a vida, as demandas que existem na sua vida, é como se fosse uma ladeira infinita que você está subindo. As demandas, elas são infinitas. Então, você termina uma demanda, surge outra. Isso. Você trata um paciente, vai ter outro paciente precisando de você. Vai ter outra urgência que você vai ter que resolver. Você marca uma to-do list ali concluída no seu caderninho, vai surgir uma próxima. Amanhã tem mais. Você zera a sua caixa de e-mails, vai ter outra. Então, você correr nessa ladeira infinita não vai te levar ao fim mais rápido, porque ela é infinita. Sim. Mas o que vai acontecer? Você vai ficar mais cansado, você vai ficar mais desgastado do caminho. E aí é muito isso que às vezes a gente tem que ter consciência. Que não adianta correr com as coisas, não adianta você tentar dar conta de tudo, tentar abraçar o mundo e resolver o problema de todos. Você tem que focar naquilo que você consegue resolver naquele momento. Sim. E tirar um pouco esse peso de que, cara, tudo é sua responsabilidade, que, meu Deus, todos os pacientes do hospital, e agora? Então, peraí, não, volta para a realidade, o que eu tenho que fazer agora? Quem tá aqui comigo? Tô presente no momento, e o que eu tenho que resolver, o que eu tenho que facilitar a vida dessa pessoa? Porque senão a gente entra num loop de loucura, de querer resolver o problema do mundo. E descansar é preciso. Né? Muito. É isso que eu tava falando com você também. Eu e Bernardo, a gente tem muito isso de... Não, tudo bem, a gente pode trabalhar igual louco, 7 dias por semana, sem horário. Mas pelo menos um final de semana no mês, a gente vai tirar pra fazer alguma coisa nossa. Pelo menos uma noite na semana, igual ontem, né, amor? Que a gente saiu forçado, assim, cara, quase arrastado de casa. 10 horas da noite. Acabou tudo, aí eu, cara, só vou deitar aqui. Não, a gente vai sair. A gente vai sair pra jantar. Eu virei pra ele e falei, a gente vai sair pra jantar. Dele, tá bom. Você tem certeza? Não, ele... Nossa. É que é a democracia lá de casa. Né? Todos têm uma opinião. Entendi, só a dela, ela tem a dela, alguns eu tenho a dela. mais opiniões que a outros. dela prevalece mesmo. Exato. Não, gente, mas é porque é de verdade. Se a gente não se forçar, às vezes, até tirar esses momentos... Cara, foi super gostoso. Foi super. É igual a academia. Tipo assim, você fica naquela, eu vou, não vou. Aí quando você chega lá, é ótimo. Aí você resolve. Quer dizer, quando acaba, é ótimo, na verdade. No nosso caso, e eu acho que no caso de quem trabalha de casa, né? Hoje em dia, 90% da população, é diferente você sair de casa pra fazer alguma coisa, pra ter um momento, e você continuar em casa. Se a gente continua em casa, tudo bem, a gente podia ter jantado em casa. Mas você continua no ambiente de trabalho. Mas você continua no ambiente de trabalho. Parece que a chave do seu cérebro não vira. Não muda. Então, se alguém te manda uma mensagem, você vai parar pra responder. Aí você lembra da pendência que você não fez. Tem uma pendência que você não entregou ainda, você vai pegar o computador pra fazer. Então, por isso que eu falei pra ele, não, a gente vai ter o nosso dia pra conversar. Vamos falar do dia, da semana. Essa semana a gente mal tinha conseguido conversar, então vamos conversar. Vamos, sabe, botar pra fora o que tá acontecendo. Vamos falar dos planos, vamos falar do que aconteceu, como vai ser nosso final de semana. Vamos programar, sei lá, a viagem que a gente vai fazer daqui 3, 4 meses. Porque precisa... As próximas férias. Precisa desses momentos, Sim, sabe? Isso faz muito muita diferença. É muito importante e são poucas pessoas que prezam por isso. Né? Porque é aquilo que eu falei. O profissional da área da saúde, ele não foi ensinado a se conectar. O que eu percebo nos atendimentos, que a maior dificuldade dos profissionais da área da saúde é comunicação interpessoal, relacionamento e principalmente essa troca, essa empatia. E isso, de alguma forma, essa característica da personalidade, isso afeta tanto o seu pessoal também quanto o seu profissional. Sim. Então, às vezes, tem gente que se apega demais ao trabalho porque tem falta essa habilidade, né? E ele tem essa dificuldade de levar essa habilidade para fora do ambiente profissional. Então, às vezes, ele conseguiu minimamente ali lidar com aquelas habilidades, gerenciar aquelas habilidades, então ele permanece naquele ambiente porque é muito mais seguro. E aí vem o fator ainda mais de estresse. Aqui eu me reconheço, aqui eu identifico, aqui eu sinto, né, sou capaz, e lá fora não. Teve um ponto que você colocou da relação com o estresse e que eu falei que isso é um highlight e eu queria voltar nesse assunto porque não é só você não consegue controlar o estresse que vai acontecer na sua vida. Não. Então, se vai chegar um paciente grave, se vai surgir um problema no seu trabalho, o volume de demanda que vão existir, mas você consegue controlar a forma como você reage. Sim. Tem até aquela frase clássica, né, que 80% é o que você é como você reage ao que acontece e 20% é o que acontece na sua vida. E aí, eu queria fazer uma pergunta. O quanto o seu propósito com o trabalho, e depois eu vou explicar o porquê que eu fiz essa pergunta, influencia na sua relação com esse estresse? Porque o que eu sinto?
eu hoje trabalho muito e eu trabalho muito há muito tempo. Só que a forma como eu trabalho muito hoje, apesar de, às vezes, obviamente, isso passar um pouco do ponto, era completamente diferente da forma como eu trabalhava muito há alguns anos atrás, em que a minha relação com o trabalho era outra. Em que o que eu estava fazendo, às vezes num momento de residência ali, em que, cara, eu estava preenchendo muito papel, resolvendo muita burocracia, se você olhar o volume de horas, é quase igual de hoje com o que era lá atrás. Mas hoje, apesar do volume de horas ser muito alto, a minha relação com o trabalho é outra, porque eu vejo muito mais propósito naquilo que eu estou fazendo do que eu fazia lá atrás. Então, quanto isso impacta no burnout? Mesmo você tendo um propósito, seja o mais lindo que for, você pode sofrer a síndrome de burnout. Olha. Mesmo se o Essa pergunta foi propósito... pra mim, não foi pra audiência. Eu sei, eu tô vendo, tô percebendo aqui. Mesmo se o propósito, hoje em dia você está muito mais satisfeito, muito mais feliz, mas isso não me impede, porque aí te movimenta ainda mais a querer fazer. Exato. E, cara, é exatamente isso que acontece. Eu trabalho umas 90 horas por semana, fácil, assim. É mesmo. Fácil. Muito. Mesmo. Mas ele tem um prazo para acabar? Você já definiu, assim, qual que vai ser esse prazo para diminuir, pelo menos? Não. Precisa, Bernardo. Aí, ó. Precisa. Eu te falo isso. O ciclo do estresse, ele tem que ter início, meio e fim. Essa rotina, ela tem que ter um momento assim, aqui, ó, já dá para desacelerar, já dá para curtir. Vamos colher isso aqui um pouquinho? E essa é a maior dificuldade, de aceitar, né, colher. Pausar. É difícil, é muito difícil, porque eu percebo isso comigo, assim, olhando pra mim também. Quanto mais estressada eu tô com o trabalho, não é no trabalho que eu reajo. Isso. Não é no trabalho lá que eu controla. Demonstro. Lá a gente controla. Lá a gente segura. A gente demonstra quando a gente tá na nossa área de segurança, que é geralmente a nossa casa. Isso mesmo. Então, as pessoas que sofrem com o nosso burnout, né, são as pessoas que estão mais próximas da gente. Levantando a mão aqui no Você tá podcast. levantando a mão, mas eu tô falando isso pra você também, senhor. Porque apesar de você não sentir isso, você tem os seus períodos de estresse, Total? né, Não, eu absurdo. reconheço também. E o seu período de estresse absurdo, quem sofre, eu e o cachorro. Eu e o cachorro. O cachorro, então, coitado do cachorro, né? Porque o cachorro não pode dar uma latidinha, que ele já tá, você vai ficar de castigo. Não vou te levar pra escola. Mas é porque eu acho que é isso. O ser humano, ele tem muito, né? Isso de só se abrir na zona de conforto. Sim. Na zona segura. E a nossa zona segura é a nossa casa. Principalmente, que nem no nosso caso, né? Eu e o Bernardo. Pô, a gente tá morando longe da nossa família. A gente não tem outras pessoas da família aqui em São Paulo. A gente não tem outra zona de conforto, tipo assim, a casa da mãe, a casa do pai, que nem a nossa casa. Então, eu e ele somos eu e ele. Então, quando a gente tá muito estressado com o trabalho, é dentro de casa que a gente... o lugar pra onde a gente leva. Sim. Então, chega a demanda de estresse dos meus trabalhos, chega a demanda de estresse dos trabalhos dele. E se a gente não tiver isso, esses rituais, esse momento de, ei, peraí, senta aqui, vamos conversar. Como é que foi seu dia? Me conta do que tá acontecendo. Se eu não for parte do trabalho dele e ele não for parte do meu, como acontece hoje em dia, graças a Deus, eu acho que isso tende a piorar. Isso tende a ser muito mais exacerbado. Porque vocês dois conseguem reconhecer. Vocês estão ali na mesma linha do tempo. Né? E o trabalho em si, um completa o outro. Então, você reconhece o que o Bernardo sente e vice-versa. E a gente reconhece um no outro. Eu acho que isso é o mais legal. Esse é o mais louco. Tipo assim, porque ele fala pra mim, tem vezes que ele chega e fala, amor, eu acho que você tá trabalhando demais. Tipo assim. Mesmo. Você tá muito... Ele fala, você tá muito irritada. E normalmente muito a gente reativa. Você tá muito reativa. A gente percebe no outro muito antes da gente perceber na gente. Isso é muito louco, né? Então, propósito, ele é muito bom. Ele é excelente. Mas ele não é Mas ele não te salva. Não resolve. Não resolve. Putz, e agora? Não, amor, mas eu acho que a gente tá no caminho. A gente tem as nossas pausas, a gente tem os nossos momentos. Esse final de semana, por exemplo, eu falei pra ele, ó, a gente vai viajar com os pais dele, né? Era aniversário de casamento. Os pais dele faziam, acho que 10 meses que não vinham pra cá. E, cara, eu fui super bem. Eu consegui ficar 3 horas sem trabalhar. Não, mentira. Gente, ele tá muito... Ele vem pra esse podcast, ele virou outra pessoa. Pra fazer piada, ele veio pra fazer piada. Tá virando o tio do pavê, você. É. Não, mas aí eu falei pra ele, ó, na sexta-feira, ele trabalhando na estrada. E trabalhando e fazendo call e não sei o quê. Eu falei, amor, eu acho que esse final de semana
Era Mostrar aqui. o final de semana pra você ficar off. Sim. Desliga o celular, avisa as pessoas que você não tem reunião. Agendinha de reuniões. Chocada. Minha filha. Eu falei, avisa as pessoas que você não tem agenda, porque o Bernardo, ele é assim. Alguém liga pra ele e fala, você tem agenda pra amanhã, sábado, 4 horas da tarde? Dele, tenho. Não, teve aqui... 9 horas da deixa eu noite, com certeza. Deixa eu contar uma história que é legal, que tipo, na residência a gente se acostuma a acordar cedo, então as coisas começam cedo, às vezes 4, 5 horas da manhã o dia começava. Aí às vezes o pessoal vem aqui, não, você consegue fazer uma reunião essa semana, precisa resolver. O cara tá lotado, mas eu tenho 5h30 de sexta-feira. Não, 5h30 da tarde eu já tô ocupado. Não, 5h30 da manhã. Aí o pessoal, como assim 5h30 da manhã? Não, é o horário que eu tenho. Acontece. É raro, mas acontece com frequência. Mas eu falei pra ele, eu acho que você tinha que tirar esse final de semana completamente off. E foi super. Conseguiu. Na sexta-noite, ele já nem levou o celular. A gente saiu pra jantar, ele nem levou. O celular ficou o tempo inteiro guardado no meu bolso, dentro do casaco. E essa semana eu tô com um gás absurdo. Exatamente. Por uma semana super difícil que a gente tinha de trabalho. É as pausas. As pausas são necessárias pra você não parar. E estratégicas, eu acho, até, né? Muito. Só que, sabe uma coisa que eu percebo também? Que no nosso meio, principalmente no assistencialismo, as pessoas se sentem muito culpadas quando elas estão paradas. Total. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, sabe? Porque hoje em dia não acontece com tanta frequência. Claro, você sempre tá lá, né? Às vezes você tá descansando e pensando, meu Deus, a hora que eu voltar eu vou ter uma enxurrada de coisa pra fazer, mas tudo bem, eu vou pensar nisso só depois, agora eu estou descansando. Mas essa culpa, ela vem da personalidade, sabia? Não melhor. Desenvolva. Deixa eu desenvolver. A gente tá super... Não conta a história pela metade. Não, eu tô fazendo uma consulta aqui pública. Vocês não estão entendendo o rolê do podcast. É uma consulta pública. É uma tendência muito grande. Nós, profissionais da área da saúde, a gente tem um perfil perfeccionista e de autossacrifício. Então, por isso que você se sente culpada. Porque eu não dei a atenção necessária. Tem gente ali precisando e eu parei. Então, é uma tendência muito grande o tempo inteiro você se sentir culpada, achar que você sempre está em dívida com alguém. Então, não sei se vocês sentem isso, se vocês têm esse padrão, mas é um padrão perfeccionista exacerbado, que é aquilo que a pessoa ela não aceita avaliar o ambiente e identificar assim, o que eu consigo entregar nesse momento para esse ambiente. Ela sempre olha assim, não, eu tenho que entregar mais. Mas às vezes o ambiente também nem permite que ela entregue mais. Mas ela fica com aquela culpa achando não depende só dela. Né? Não depende só dela, mas que o tempo inteiro ela tem que se doar e fazer perfeito. E é aquilo, não existe nada 100% perfeito. E tem esse padrão de autossacrifício. É você invalida as suas necessidades em detrimento do outro, para agradar o outro. Por isso que vem a culpa. Isso não acontece mais nesse momento, assim, não, eu tenho que parar, eu não posso dar um plantão, por exemplo, para ajudar alguém. Infelizmente eu não posso. Porque você vai trabalhar em outro lugar? Não, porque eu vou viajar. Isso, eu tenho ao esse mesmo compromisso. tempo, se você perceber, é o respeito com o seu paciente. Total. Porque se você não vai estar nas suas melhores condições, você não vai conseguir prestar o melhor atendimento. Não, total. Eu acho que o nosso meio sofre muito com dificuldade de falar não, né? Muito com dificuldade de falar não. E uma coisa que, quando eu entendi, virou a chave pra mim, foi que toda vez que eu digo um sim, eu tô dizendo um não pra alguma coisa. Porque o nosso tempo é finito. A gente tem 24 horas. Então, se você diz sim pra mais alguma coisa, você vai ter que tirar o tempo de alguma outra coisa. Então, se eu tô dizendo sim pra todo mundo que me pede alguma coisa, no final, eu tô dizendo não pra mim. Exato. Com certeza. Não para as coisas que eu queria fazer inicialmente, não para as coisas, para as minhas necessidades, para atender as necessidades dos outros. É óbvio, a gente tem que atender, não dá para fazer só o que a gente quer. Sim. Seria ótimo, mas não dá. E o Bernardo tá fazendo uma mentoria com um cara que tem, enfim, um cargo que um dia ele almeja ter, assim, né, de trabalhar nesse mundo corporativo e tudo mais, que ele entrou agora. E aí ele tá fazendo essa mentoria, achei super interessante, uma frase que esse moço falou pra ele e ele repetiu pra mim. Ele falou, amor, o fulaninho me falou que eu tenho que controlar melhor a minha agenda, porque senão eu vou virar a agenda das pessoas. Olha, fantástico. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E, tipo, é exatamente isso. Se você não consegue, ou se você não tem ideia de como é a sua agenda, e essa é a maior dica que eu dou hoje em dia para todas as pessoas que me perguntam, mas como que você faz para fazer tanta coisa
com tempo tão curto, né? Com tempo finito, que são as 24 horas do dia. E eu falo, organiza a sua agenda de modo a colocar primeiro prioridades e não esqueça de você dentro da sua agenda. Você defende a sua agenda. Então, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo tosco aqui, tá? Mas fazer a unha toda semana é o meu horário. Eu tenho o meu horário reservado, é um momento que eu vou cuidar de mim, é um momento pra mim. Independente do quanto de coisa eu tenha pra fazer naquele dia. Levar o Zen pra escola. Eu coloco isso na minha agenda. Porque bloqueei o horário, porque senão alguém vai lá e vai... peraí, deixa eu marcar uma reunião. Exatamente. Deixa eu fazer ou então, você pode fazer visita ou plantão tal dia? Não, eu não posso nesse dia, porque eu tenho, sei lá, podcast pra gravar. Não posso esse dia, porque eu tenho um compromisso comigo. Sim. Que eu preciso ter, sabe? Eu preciso lembrar de mim também. Porque se eu não tiver bem pra seguir com a semana, e eu acho que isso acontece com todo mundo, você não fica desorganizado, você fica bagunçado, com a cabeça bagunçada. Essa performance cai também, né? Muito. Porque, beleza, você às vezes tá pensando, volume de horas trabalhadas, mas quanto tá a sua entrega ali? E às vezes você reduz esse volume, e aí eu dei aquele exemplo do meu volume de trabalho, mas é óbvio que não é isso toda semana, todo dia. Existem algumas semanas que são mais, outras semanas são bem só menos. assim, tipo, 3 semanas e meia do mês. Só, de boa. Básico desse mas jeito. Às vezes você diminuindo o volume de horas, você consegue entregar mais qualidade. E o resultado final é maior. E você ganha mais, né? E a pessoa ali que está envolvida também, ela ganha mais. E tem essa questão muito forte dessa romantização que você não pode perder tempo. Nossa, então, cara, isso eu sou. É aquilo assim, eu não posso perder esse compromisso. Ele tá me chamando, como que eu vou falar não? Não posso perder. Não é só o compromisso, é de não perder tempo, de tipo assim, cara, tô tendo um intervalo aqui, não tô fazendo nada, não tô produzindo nada. É isso. Isso eu tenho muito comigo. Tipo assim, cara, o que eu tô produzindo mesmo? agora? Não me diga que eu vou contar aqui ao vivo que você quase perdeu o contrato do nosso casamento da igreja, porque ele não parou 5 minutos do dia dele pra assinar o contrato e enviar. Te juro por Deus. Amor, mas eu tinha muita coisa pra fazer. Daqui a pouco eu vou sair daqui com a educação Eu tinha aqui. muita coisa... Não, amor, não. Isso é uma coisa que eu ia falar agora. Tudo que você tá falando, Kelly, óbvio que a gente não sabia com esse nível de conhecimento, mas a gente reconhece de alguma maneira. E aí, enquanto você tá falando, eu tô aqui pensando que tudo isso que eu consigo reconhecer sinais prévios, né, muito precoces de burnout no Bernardo, Sim. ele consegue reconhecer os mesmos sinais em mim. A gente se ajuda muito com relação a isso. Então, por exemplo, tem dias que eu puxo a orelha dele. Amor, você precisa reduzir. Porque se você não reduzir, você vai endoidar. Semana passada eu dei uma chamada. Ele dá várias chamadas em mim. Tem dias que eu tô extremamente estressada. E quando eu tô, assim, muito exausta, eu choro. Eu choro muito, eu fico muito chorona. E aí ele ficou sabendo, ele não tava em casa no dia, mas ele ficou sabendo que à noite eu contei pra ele e tal. Ele falou assim, amor, eu acho que você precisa colocar prioridades no que você tem pra fazer. Porque você tá com muita coisa na cabeça. Se você ficar com isso bagunçado desse jeito, você não vai conseguir ir pra frente. Tira, elimina. Por exemplo, o que tá te afligindo? Isso aqui não é prioridade agora. Eu vou te falar, isso aqui não é prioridade agora. Isso aqui não vai te levar aonde você quer a curto prazo. E o que você precisa é de solução rápida, né? Falando da empresa. Então, não adianta. Tira isso da sua cabeça. Tira essa pendência. Pronto, esquecemos. Tiramos. Isso tá de lado. E aí eu tô pensando nisso, assim, como a gente tem essa capacidade de reconhecer e de dar essas chamadas um no outro. E, cara, tudo sai do mesmo ponto. Os dois são terapeutizados. Sim. A nossa hora de terapia da semana, ela é sagrada. Não, que bom lá em casa. Eu tava, cara, cansada da terapia. Eu faço 6 a 8 horas da manhã. E aí, eu falei, não, amanhã eu quero dormir mais, tô com preguiça. Aí eu mandei uma mensagem pro meu psicólogo assim, então, Luiz, vamos desmarcar amanhã, eu faço outro dia? Apaguei no mesmo momento. Que eu falei, não, vou acordar e vou fazer. Não, são bem. Nesses dias que você acha que dá pra você faltar, entre aspas, nesse dia que você mais fala. Nesse dia que você mais toma tapa na cara. São os mais importantes. São os mais importantes, porque, cara, a gente tem essa tendência também, né? De fugir do perigo. Muito. Então, você sabe que tem um negocinho ali. Quando desmarca a terapia. Vai me pegar no pulo. Quando desmarca a terapia, o terapeuta assim, eu até sei o que tá acontecendo, eu até sei do que tá correndo. Não, a minha terapeuta, tem vezes que ela vem pra mim e fala, será que a gente consegue não fazer no seu horário fixo dessa semana e passar pra outro horário? E às vezes eu tô com uma agenda muito corrida, eu falo, não, tá tudo bem, eu não vou conseguir, mas daí a gente pula essa semana. Essa semana eu tô plena. Quando eu falo isso, ela não, então a gente vai manter o seu horário mesmo. Não deixa passar de jeito nenhum. Ela sabe que tá falando que tá plena, é porque não tá plena coisa nenhuma. É que a casa tá caindo. É igual aquele meme da menininha com a casa pegando fogo. Pegando assim, fogo e a menininha dando risada, né? Mas é tipo isso. E assim,
essa foi, de verdade, agora eu vou fazer um jabá. Eu não tenho nenhuma ligação, gente, com nenhum terapeuta, eu juro. Mas eu acho que o maior ponto de inflexão da minha vida foi quando eu comecei a fazer terapia. Porque é um momento de você se conhecer. Eu sei muito mais sobre mim do que sobre todos os meus problemas, né? Ou, sei lá, a gente começa a fazer terapia, todo mundo começa a fazer terapia por um motivo específico. Sim. Eu comecei há 4 anos atrás, coincidentemente foi quando eu vim pra cá. E eu descobri tanta coisa sobre a minha vida e sobre eu mesma, que eu posso dizer, assim, com toda certeza, que foi o maior ponto de inflexão da minha vida. Aí eu recebi alta num período. Depois eu voltei, porque eu falei, não, você me deu alta, mas eu estou... eu te reencaminhei de volta. Eu estou me reencaminhando. Sim, é aquilo, eu tenho outra demanda pra tratar agora. Exatamente. Então deixa eu voltar. Não, e você nunca vai parar de ter demanda. Eu cheguei a essa conclusão. É um processo contínuo, na verdade. É igual... Porque... Mas ter essas pausas é bom. É bom pra você reconhecer até onde você chegou. Né? Reconhecer até... A gente costuma falar que na terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos com o paciente para ele ser seu autoterapeuta. Mas isso não impede dele retornar para a terapia e trabalhar outros pontos. Depois, quando aquela questão ali ela já foi sanada, ele vai dar continuidade. Mas ele percebeu que tem outra área que está com uma dificuldade, ele retoma. Só que ele retoma muito mais consciente. Ele retorna com autoconhecimento realmente fora de sério e ajuda muito mais no processo. Então, a terapia em si, mesmo quando você dá sua própria alta, ela é importante. É importante para você se reconhecer. E, se necessário, você retorna. Não, isso é muito... É bom. É muito bom. E mudou, assim, tudo, né? Mudou o relacionamento que eu tinha com os meus pais, no trabalho, o relacionamento que eu tinha com o meu trabalho. Porque quando eu comecei a fazer terapia, eu era essa pessoa que vive para a medicina. Eu estou aqui nesse momento porque eu... Estou há 6 anos, 7 anos estudando. Então. Mas aí é que tá o perigo. Porque se a gente não tiver essa... E, cara, eu espero que esse episódio seja um comunicado, assim, seja um encaminhamento coletivo. Para que quem ainda não passou por essa experiência, passe. Porque eu acho que muda muita coisa. Até quando a gente tá com essas dúvidas aí de escolha de especialidade, de qualquer coisa relacionada à carreira... Eu acho que você ter o terapeuta como seu aliado, às vezes, o meu terapeuta não fala nada. Só ouve. Ela só ouve. Mas só do fato de eu falar e colocar pra fora e organizar você já consegue se conectar, entender o que está acontecendo e criar solução. É muito louco. A terapia é muito importante, né? É fundamental. E em relação ao burnout, Kelly, a gente falou aqui que é uma perda da identidade, do reconhecimento em si próprio. Mas eu imagino que antes de você chegar nesse estágio, vamos dizer assim, mais caótico, você passe por algumas etapas. Sim. E aí, quais são os sinais de alarme ali, vamos dizer assim, pré-burnout, que a gente tem que estar atento? Porque, isso aqui pode evoluir mais e é momento de eu reajustar algumas coisas aqui. Quando você percebe que você está excedendo na carga horária, quando é algo pontual... eu gostaria de retirar a minha pergunta. Tá me aqui embaixo da mesa. Quando é algo pontual, ok, né? Mas quando você começa a exceder a carga horária, quando você não consegue parar e achar o tempo inteiro, se você parar ali, se você pausar de alguma forma, você está se sentindo culpado. Porque você acha que o tempo inteiro tem que estar produzindo, porque tempo é dinheiro. Né? Tem isso. Tem esse padrão perfeccionista, tem esse pensamento. Tempo é dinheiro. Quando você começa a ter uma irritabilidade, dores musculares, um cansaço muito grande e que não tem fundamento. Aquele cansaço, quando você vê assim, gente, eu não estou malhando, eu não estou exercitando, mas eu chego do trabalho exausto, cansado. E aí é quando você começa a reconhecer os primeiros sintomas. Aquele minuto de silêncio, né? Você vai fazer aquela reflexão interna. Autoanálise. Quantos pontos desses você marcou, amor? Vamos montar a tabelinha de burnout do Desconstrucast. O burnoutinho. Vamos criar um questionário para as pessoas preencherem, identificar? Eu acho que isso é muito, muito importante, sabia? Muito mesmo. Sim. Assim. A gente tá brincando aqui para tornar o negócio mais leve, mas isso é super sério, tá, pessoal? Porque a gente tende a entrar no piloto automático. Sim. Aí a gente vai... não, só mais um pouquinho, mas
daqui a pouco melhora, é só uma fase. Você vai construindo as próprias desculpas para justificar tudo aquilo. Sim. E às vezes a gente passa do ponto, às vezes a gente perde a linha. A gente tende a achar que a gente se conhece, mas na verdade a gente se conhece muito pouco. Mesmo com terapia, eu acho que ainda tem quilômetros para evoluir Sim. nesse sentido. E eu acho que a maioria das pessoas também passam isso. Então, é sempre estar com a guarda alta em relação à saúde mental. Muito. Porque da mesma forma que a gente cuida do corpo, a gente cuida da imagem, a gente cuida do nosso trabalho, a gente cuida do nosso paciente. Se a gente não cuidar, se isso não for uma prioridade, é provavelmente tarde demais para mudar. Sim. E quando a gente não muda, quando você fala desses sinais iniciais, as pessoas, elas não levam em consideração. Principalmente médico. Ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar cuidado. Seja por vergonha, por sentir que está fracassando, seja por medo, por insegurança. E quando não é tratado, é desenvolvido uma ansiedade, depressão, abuso de substâncias e até compulsão alimentar. Então, a síndrome de burnout são alguns sintomas iniciais. Você vai procurando bengalas ali, né? E se você não trata, ela evolui, né? Ela evolui. Então, tem um impacto muito grande na trajetória do profissional. Tanto na trajetória do profissional quanto do estudante. Esses dias, o Silvio Pova, que veio aqui, foi nosso primeiro episódio, inclusive quem não ouviu ainda, ouçam o primeiro episódio do Silvio Pova, de Psicologia de Especialidade, que tá muito bom. Ele postou no Instagram uma frase que me chamou muita atenção, ficou muito na minha cabeça, assim, que saúde não é só ausência de doença, conforme a definição da OMS. Saúde, e aí ele tem essa coisa de definir as coisas de uma maneira muito simples, ele falou, saúde é um animal de 4 patas. É alimentação saudável, é cuidado com o corpo, né, atividade física, mas também é sono e também é terapia, é saúde mental. Fantástico. Então, Muito se você tem bom. um animal de 4 patas e você cuida só de 2, que é o que a maioria das pessoas faz, Ou às vezes tá preocupada, nenhum, né? ou às vezes Sim. nenhum, mas muita gente, o que a gente vê hoje é que as pessoas estão preocupadas com o quê? Com alimentação saudável, né? Porque essa coisa de wellness tá muito na moda. Então, a imagem em si, imagem corporal. E corpo, né? Sim. E é isso, é corpo e Porque o corpo tá todo mundo atrelado. vendo, né? Tipo assim, Isso. você não consegue disfarçar que... tudo bem, você consegue, mas não... Não, mas você tá sempre sendo julgado pelas pessoas. Você tá sempre sendo julgado pelas pessoas em relação ao seu corpo. Sim. De forma indireta ou direta. Só que a saúde mental, você consegue guardar numa caixinha, você consegue esconder isso aí. Muito. Eu costumo dizer que o fator de estresse interno, ele é muito doloroso. Nossa, total. Porque o externo você identifica, você vê, você consegue acessar. O interno, você não consegue. Você passa uma imagem que está tudo bem, mas por dentro você está destroçado. Você está se sentindo incapacitado, fragilizado, inseguro. E isso aí, principalmente a gente da área da saúde, a gente tem vergonha de levantar a mão e falar assim, aqui, estou precisando de ajuda. Se mostrar vulnerável, né? Porque se sente um fracassado. Então, o fator de estresse interno, ele teoricamente seria o mais fácil de gerenciar, porque depende de você. Mas não é tão simples assim. Nossa, faz muito sentido. Nem tudo que é fácil. Muitas coisas na nossa vida são fáceis, na teoria, mas Sim. elas não são simples de ser executadas. Né? Com certeza. E eu acho que esse cuidado com a saúde mental é uma dessas coisas. Porque realmente, você consegue e você é condicionado a sempre... não. Segura mais um pouco. Vamos lá, você consegue. Vai barganhando. Exatamente. Você vai barganhando. Você vai negociando com você. E aí, beleza. Identifiquei que estou... O Joãozinho identificou que está com as medidas, com os sinais de alarme. Joãozinho. Não tem nada a ver comigo. Ele tá muito palhaço hoje. Ele identificou que está com sinal de alarme aqui, tô trabalhando demais, tô ficando cansado, etc. Ok, além de trabalhar menos, o que mais o Joãozinho pode fazer nessas situações? Ok. Hábitos saudáveis é a base, né? Alimentação, exercício físico, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que outras coisas que ele pode reconhecer, eu bato na tecla, porque isso é muito importante, porque nós, da área da saúde, nós não fomos desenvolvidos para conectar com si. A gente não tem autoconhecimento. Nenhum.
Então, reconhecer as suas habilidades e as suas dificuldades. Isso é fundamental. Porque se você reconhece, quando você lidar com o fator ali de estresse, você vai entender até onde que tá até onde você consegue ir, até onde você precisa de ajuda. E principalmente, saber que você não é a sua profissão. Saber que você é uma pessoa, que você precisa de outros recursos, família, lazer, cuidado. Eu acho que isso é fundamental. Muito bom. Estamos caminhando. Às vezes eu acho que, opa, tô mandando bem, opa, peraí, sinal de alarme, aí eu volto derrapando. Mas no final do dia, eu acho que, assim, não existe... É uma soma de critérios, sabe? Que você tem que avaliar em momentos e períodos da sua vida e que no final é sobre... Eu acho que tudo, ou 99% dos problemas a gente conseguiria resolver estando um pouco mais presente, sabe? Sim. Porque eu acho que muito do que a gente sofre, muito do que a gente fica ali se consumindo por dentro é um excesso de preocupação em relação ao que vai acontecer. E não, às vezes, ao que está acontecendo. Às vezes está tudo bem, você está saudável, você está feliz com o seu parceiro, com a sua parceira, você está feliz na sua profissão, mas você está sofrendo por alguma coisa que pode ou não acontecer. Uhum. Então, esse eu acho que é um exercício que não sou só eu que tenho dificuldade, eu acho que todo mundo tem dificuldade, que é viver um pouco mais o dia de hoje, sabe? Sim. Porque a gente fica se consumindo, mas será que isso aqui vai dar certo? Mas será qual vai ser o resultado? Onde eu vou estar daqui a 3, 5, 10 anos? E, cara, não adianta. É aquela sua frase, amor. Enquanto a gente planeja, Deus dá risada. Porque, é óbvio, a gente tem que ter planejamento, objetivo, metas, tudo isso. Mas se aquilo ali se torna a parte mais importante da sua vida, você esquece do agora. E é impossível ser feliz no futuro. Você só consegue ser feliz no presente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: você precisa estar no presente para você construir o seu futuro. Nossa, é muito bom. A maioria das pessoas tem dificuldade de construir o futuro, e você vê muita gente perdido na carreira porque ele não está no presente identificando o que ele precisa desenvolver, quais são o passo a passo, qual que é a linha do tempo que ele precisa seguir. Então, se você foca demais no futuro, você perde o presente e você não alcança os seus objetivos que você tanto gostaria. Vou trazer essa frase para a live que a gente fez ontem com os alunos da mentoria de escolha de especialidade. A maioria dos sofrimentos que a galera trouxe, né, sobre escolha de especialidade, das dúvidas, não está atrelada, de fato, a não, eu gosto muito de uma coisa, gosto muito de outra e não sei o que fazer. Verdade. A maioria das pessoas tem dificuldade, sabe com o quê? Elas estão assim, não, mas me falaram que essa especialidade tem essa parte ruim. E me falaram que essa outra tem essa parte ruim. Aí eu quero uma que não tenha nenhuma parte ruim. Não existe. Exatamente. Ponto número 1. Segunda coisa. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Mas, pô, você tá vivendo a faculdade agora. Aproveita que você tá aí dentro. O que você tá fazendo agora, exatamente. Né? Não foca, não é obrigatório você estar no 3º, 4º ano da faculdade e já saber o que você vai fazer, tá tudo bem. Você passa pela faculdade de medicina justamente pra isso. E aí, fazendo esse parênteses... Porque senão já no vestibular já marcava, né? Exatamente. Você não faz medicina, você faz clínica médica, pediatria, geral, cirurgia. Exatamente. Você tá passando por esse período, usa isso. Sim. Né? Eu acho que isso serve também, eu tô usando aqui o exemplo da faculdade de medicina, mas para qualquer problema que a gente vai ter na nossa vida. No Burn-In você falou muito sobre ancorar a nossa felicidade sempre a algo que tá na nossa frente. Então você meio que fica correndo atrás do rabo, né? Sim. E você esquece que o rabo tá ali, atrelado, tá grudado em você. O rabo tá no corpo já. Então, exatamente. Então, cara, é o agora. É o que... A gente não pode só viver, não, então eu só vou ser feliz quando eu acabar minha residência. Não, então eu só vou ficar bem. Agora eu vou tolerar todo e qualquer problema de saúde mental, vou fingir que não tá acontecendo, porque eu sei que daqui, lá na frente, isso vai melhorar. E não é bem assim que o negócio funciona, né? E sabe o que eu percebo? Os jovens, eles têm uma dificuldade muito grande de gerenciar o estresse. Eles não foram desenvolvidos para gerenciar o estresse. Saíram do ensino médio, já foram direto para o cursinho pré-vestibular. Total. Né? Assim, virou adulto rápido, né? E é isso, né? E não teve uma construção, não teve uma preparação. E aí, quando se depara nesse processo de escolher a especialização, o que vai ser melhor?
que eu vou trabalhar menos? Olha, eu não quero ter tanto estresse. Olha, o que é bom, o que é ruim? Não, todas as áreas têm um lado bom e um lado ruim. Na psicologia, eu costumo dizer que eu amo atender, mas o que eu tenho que fazer fora dos atendimentos, o administrativo, conceitualização, estudo, nem sempre é tão agradável assim. Então, quando a pessoa ela não quer vivenciar esse estresse, é um problema muito grande. Ela se frustra muito. Por isso que tem que ser desenvolvidas as habilidades, porque quando ele se deparar nessa especialização que ele tanto sonhou, mas ele vê ali um degrau, uma dificuldade, ele vai ter que criar comportamentos, pensamentos e habilidades para tomar decisão e para passar por aquele caminho e não paralisar. E essa é a grande dificuldade hoje dos estudantes no decorrer aí da graduação, na escolha, né, da especialização. Fantástico, Kelly. E aqui, caminhando pro final. Mas já? Bem que você falou que é bem rápido. Eu não falei? Igual não, e ela montanha-russa. tava preocupada, ela tava preocupada. Nossa, será que a gente vai ter assunto? Não, e assim, nossa, mas vai ser gravado, eu posso errar? Aí eu falei, Kelly, você vai sentar lá e vai parecer que você tá... Vai parecer não, né? A gente tá aqui resenhando, a gente fala um monte de besteira. Então passa tão rápido, a gente tá aqui 1h e pouca já falando de um assunto super importante, com os nossos momentos de descontração, porque eu acho que é importante também, né? É um assunto pesado mesmo. Muito. É um assunto frequente no nosso meio hoje em dia, graças a Deus. Eu digo isso mesmo, eu acho que tem que ser falado. Tem que ser falado, divulgado. Tem que ser divulgado, tem que ser conversado. A gente tá gravando no dia 30 de setembro, esse episódio só vai ao ar em outubro, mas a gente está gravando no último dia do Setembro Amarelo, então é muito importante que a gente fale de saúde mental mesmo. Muito feliz de estar aqui representando. Nossa, e foi uma aula, não sei pra você, amor, mas eu tô aqui só... Eu tô refletindo aqui, eu vou ter que fazer Foi uma segunda sessão. Foi uma segunda sessão de terapia. Vou precisar de uma segunda hoje, Luizão. Vamos lá, Luiz, hoje no final da noite. Mas um beijo pra Elisa também. É o exercício de tornar consciente aquelas coisas que vão se tornando inconscientes, né? Sim. De tipo, peraí, deixa eu refletir sobre o que eu tô fazendo, deixa eu refletir sobre a minha vida, sobre o que tá bom, o que tá ruim. Porque é aquilo, você vai virando uma máquina de execução. Você vai virando uma máquina de cumprir as suas obrigações, a sua to-do list, as suas metas, e você esquece de, peraí, isso aqui tá alinhado com o que eu quero construir? É essa vida que eu quero viver? É um exercício que tem que ser contínuo. E a pergunta final que eu queria te fazer, Kelly, vamos dizer que hoje tem um estudante de medicina que tá ouvindo a gente aqui no podcast, ou uma estudante, e que passou por um burnout, ou que tá... Todos aqueles sinais de alerta ela se identificou, ou até os sinais da síndrome em si. Uhum. Qual seria o conselho que você daria para essa pessoa? Cuide-se. Muito bom. Cuide-se. Acho que procura ajuda, né? Procura ajuda. Reconheceu, identifica qual que é a sua maior dificuldade. Total. E se você não no primeiro momento, você ficar resistente, né, em procurar ajuda, conversa com as pessoas ao seu redor. Compartilha. Talvez só esse ato de compartilhar, você também consegue já criar soluções. Você tira o peso só de você, né? Só de você. Eu acho que é muito importante. Esse cuidado, ele é necessário. E para os estudantes, eu costumo dizer que não tem receita de bolo. Cuidado com essa necessidade que tem de receita de bolo. O que eu preciso fazer? Se conecta. Tem a receita de bolo, identifica o seu potencial e como que eu vou conseguir adaptar essa receita de bolo no meu potencial. Eu acho que isso é fundamental para você não parar. Eu acho que isso é muito importante. Muito bom. Show. E a gente tem uma tradição aqui no podcast que todo convidado que a gente traz, a gente pede 2 indicações. E a primeira delas que eu quero te pedir é uma indicação de um livro que você acha que todo mundo deveria ler que está escutando a gente. Tem um livro que eu gosto muito que se chama A Semente da Vitória. É do Nuno Cobra. Não sei se vocês conhecem. Não. Ele é um educador físico e ele foi preparador físico do Ayrton Senna, Abílio Diniz. Que massa. Muito interessante. E a forma que o Nuno, ele traz no livro dele, ele traz essa relação mente e corpo. E ela é fantástica. Ele traz de uma forma leve, ele traz com relação à experiência que ele vivenciou, tem a parte também científica, mas esse livro ele faz essa junção. Isso é muito importante, porque quem passa pela síndrome de burnout, é aquilo que eu falei, ele desconecta de si.
Então, ele, de alguma forma, ele te abraça esse livro, sabe? Ele é muito interessante. Eu gosto muito dele. Independente se você está passando por síndrome de burnout ou não, você tem que ler esse livro. Ele é muito bom. Fantástico. E um convidado que você acha que a gente deveria convidar aqui para o Desconstrucast? Convidado. Tem a doutora Carla Reis. Eu gosto muito dela porque ela é de BH, mas ela sempre está em São Paulo. E ela trabalha com alta performance. Oh, que massa. Ela ajuda, né, as pessoas a ter alta performance, mas dentro das suas necessidades. Das suas limitações. Então, Nossa, ela traz de uma forma bem humanizada, sabe? Bem humanizada, bem personalizada. Eu acho que vai ser fantástico. Com certeza. Vai ser muito bom. Adorei a indicação. As 2 indicações. Perfeito. Kelly, pra gente finalizar, onde é que a gente consegue te encontrar nas redes sociais hoje? No Instagram, kelly.cfreitas. Tem um site também, kellyfreitas.psicóloga, né, .com.br. E em breve estarei no YouTube. Olha, estamos aguardando ansiosamente. E você, amor? @DRA Gabriele Araújo, Gabriele com 2 L's e Y, vocês já sabem, beijo pra minha mãe, que faz tempo que eu não mando beijo pra minha mãe. E no @pediatra de consultório também, então, estamos sempre lá falando sobre, quebrando, né, lá os tabus do pediatra, de tudo que o pediatra ouve, de tudo que o pediatra vive e como a gente pode contornar toda essa situação e de que sim, ainda vale a pena fazer pediatria, viu, gente, pra todo mundo que estiver ouvindo. E o meu, @Bernardo Preste, no Instagram, no YouTube, no TikTok também, e aqui no Instagram também, desconstrucast.podcast. Sigam a gente em todas as redes sociais, toda terça-feira, episódio novo. 7 horas da manhã, toda terça-feira. Mas sem burnout, acorda bem aqui, ó. Que a gente vai dormir cedo também, né? A gente dorme cedo e você acorda bem ouvindo um podcast descontraído. Exatamente. O melhor podcast de medicina do Brasil. Sou obrigada a concordar. Baseado na minha opinião pessoal. Baseado no Instituto Bernardo Gabriele de Pesquisa. Em VDC, né? Voz da minha cabeça. Brincadeira, mas não deixem de compartilhar o episódio, mandar para um amigo seu, uma amiga sua que às vezes está passando por um momento difícil e quem sabe esse podcast encontra ela ou ele nesse momento. Obrigado, pessoal. Até a próxima terça. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada.